Bom, vamos analisar agora a tela do encerramento do exercício, ok? Então aqui no pacote Conte2TIRP Contabilidade Cliente, nós temos aqui a classe Contábil Encerramento Exercício Cabeçalho Grid, tá? Onde nós temos aqui uma tela de grid padrão, onde essa grid está vinculada ao VO Contábil Encerramento EXICAB VO, tá? Então significa que aqui no banco de dados teremos uma vinculação com esta tabela, ok? Bom, aqui nós teremos uma implementação padrão, tá? Então aqui vamos visualizar o código-fonte. O controller dessa grid é a classe Contábil Encerramento EXICAB Grid Controller, tá? Onde nós temos aqui a definição da action lá no servidor, que vai receber essas requisições. Então aqui no lado do servidor nós temos a classe Contábil Encerramento Exercício CAB Grid Action, tá? Primeiramente temos a definição do nome dessa action. O método loadData vai realizar uma requisição para o servidor. Primeiramente aqui vai ser executado o método executeCommand, onde nós vamos identificar a ação a ser executada. Então foi identificado que o método é o load, carrega os encerramentos cadastrados no sistema e retorna com essas informações aqui para a aplicação cliente, tá? Então temos aqui também os métodos padrões before insert grid, double click, delete records, tá? Da mesma forma, aqui na action, o método delete também é um método padrão aí das actions, né, da grid, ok? Então, sem nenhum segredo nessa tela de encerramento grid. Vamos abrir aqui a tela de detalhe, que é aqui no lado do cliente. Nós temos aqui a classe Contábil Encerramento EXICAB Detalhe, tá? Então, novamente aqui nós temos uma tela mestre detalhe, tá? Onde primeiramente aqui eu tenho um form que está vinculado ao VO Contábil Encerramento EXICAB VO, tá? Que é o mesmo que nós já vimos aí anteriormente, e uma grid que vai estar vinculada ao VO Contábil Encerramento EXIDET VO, tá? Que no caso aqui é o detalhe do encerramento do exercício, ok? Então o padrão que nós seguimos aqui para desenvolver essa tela é o mesmo padrão de outras telas mestre detalhe que nós vimos aí em vídeos anteriores, tá? Então vamos aqui identificar os seus controllers. Nós temos aqui a definição de um lookup, né, que é o lookup da conta contábil, aqui no encerramento cabeçalho, aliás, é no encerramento detalhe, tá? Nós precisamos vincular o detalhe a uma conta contábil, ok? Então aqui nós temos a definição de um lookup, tá? A configuração do mesmo, que é idêntica que nós já vimos aí em outra tela. O controller do form é o contábil encerramento CAB detalhe controller. E o controller da grid é o contábil encerramento EXIDET grid controller, tá? Esse controller da grid de detalhe é o controller padrão aí para as telas de mestre detalhe, né, das grids de mestre detalhe, onde apenas o método loadData vai realizar requisição para o servidor, né, vai passar aqui como parâmetro a ação de load e o ID do lançamento exercício do encerramento exercício cabeçalho, ok? Teremos aqui a requisição para o servidor. Os métodos insert, update e delete não realizam requisição. Eles salvam os dados do objeto, eles salvam os dados em um objeto na memória, tá? Então o método padrão, né? No controller do form, temos aqui a definição do nome da action lá no servidor, que vai receber as requisições. O método loadData vai realizar a requisição passando a ação de load, o ID do encerramento do exercício. O método loadData completed vai buscar o encerramento do exercício, né, o ID do encerramento do exercício, setar esse ID lá no grid controller e depois solicitar que a grid recarregue os dados, né?
O método InsertRecord vai ser responsável por realizar a persistências dos dados da grid detalhe, onde nós primeiramente aqui buscamos os detalhes do encerramento, vinculamos uma empresa a este encerramento e realizamos a requisição ao servidor, tá? Onde nós passamos aqui a ação de insert, o objeto a ser inserido e os seus respectivos detalhes. Depois de inserir os dados, atualizamos os dados da tela de grid e emitimos uma mensagem para o usuário. No método updateRecord, buscamos os detalhes, passamos como parâmetro a ação update, objeto antes da alteração, objeto alterado e seus respectivos detalhes. Terminou de editar os dados, atualiza os dados da tela de grid e emite uma mensagem para o usuário. Ok? Então aqui no lado do servidor teremos as actions dessa tela de detalhe, que é o contábil encerramento exe cab grid, aliás, é o contábil encerramento cab detalhe action, né? E o contábil encerramento det grid action, ok? Essa daqui é da grid de detalhe, onde nós teremos apenas a ação de load, onde nós vamos receber aqui o ID do exercício, do encerramento do exercício cabeçalho, tá? Aqui o nome do parâmetro, né? Ficou como ID lançamento, na verdade é ID encerramento, tá? Então você pode realizar essa alteração. Então aqui busca-se os detalhes referentes ao cabeçalho. Os métodos insert, update e delete são feitos aqui pelo detalhe action, tá? Então aqui no detalhe action, execute command identifica qual a ação, o método load busca os dados do encerramento, o método insert busca o encerramento cabeçalho, os detalhes do encerramento, salva os dados do encerramento cabeçalho e seus respectivos detalhes. O método update busca o parâmetro encerramento cabeçalho, seus detalhes, altera o cabeçalho e exclui os detalhes anteriores e inclui os novos detalhes. O método delete, nós já vimos, ele é feito lá pela tela de grid, né, pela grid action, ok? Bom, então esse é o código-fonte desenvolvido para a tela onde o usuário vai poder visualizar os dados do encerramento do exercício.